E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das minhas partidas preferidas. Essa daqui é uma partida do Karpov jogando de pretas contra um jogador chamado Rampiuk. Eu não encontrei mais informações sobre esse Rampiuk. Na base de dados, o único jogo que existe desse jogador é essa partida contra o Karpov. Então, eu imagino que essa partida tenha acontecido em uma simultânea e que o Rampiuk não seja um mestre, mas sim um jogador amador forte. Vamos dar uma olhada na partida, na qual o Rampiuk joga uma leve imprecisão na abertura, e essa imprecisão acaba deixando o jogador de pretas com o par de bispos, e o Karpov utiliza do par de bispos de maneira brilhante, tanto estrategicamente quanto taticamente, para cravar o seu adversário e vencer o jogo de maneira espetacular. Vamos lá, essa daqui é muito didática, então, sem mais delongas, jogador de brancas joga E4 e Karpov responde com E5. Você já sabe que o jogo vai ser interessante porque começa com E4, E5. As brancas jogam então cavalo em F3, ameaçando o peão de E5. O Karpov joga cavalo em C6, defendendo o peão. E temos bispo em B5, que é a Ruy Lopes. A Ruy Lopes, para quem não sabe, é basicamente a abertura que tem a maior quantidade de teoria de todo o xadrez. Eu acredito que tem até mais teoria na Ruy Lopes do que em cima da siciliana, então vamos tentar desmantelar a teoria e explicar os lances de maneira lógica para você conseguir acompanhar. O Karpov joga A6, esse lance é o lance da linha principal, é o lance mais forte, e basicamente ele está questionando o bispo da casa de B5 e de qualquer forma o bispo terá que se definir. Ou ele toma o cavalo, ou ele volta para 4. Não faria sentido, por exemplo, ele vir para C4, porque senão era melhor só ter jogado o bispo C4 de maneira imediata. Você, que é o jogador mais iniciante, pode estar se perguntando se bispo por cavalo não diretamente vence um peão. Não é o caso, porque quando as pretas tomam de volta, existe uma táticazinha bem básica que todo iniciante precisa conhecer, que é depois que cavalo por peão, você joga dama em D4 ou dama na casa de G5. E qualquer que seja o caso, você estaria dando o duplo numa das peças do oponente e em um dos peões do oponente, seja pela casa de D4, seja pela casa de G5, e aí você recupera o material. Portanto, esse peão está defendido taticamente enquanto o peão do adversário não estiver defendido. Você só precisa defender o seu quando ele defender o dele, certo? Mas o jogador de branca joga bispo em A4, e de qualquer forma, esse bispo perde um pouco da sua mobilidade, e as pretas se reservam ao direito de eventualmente jogar B5, que por hora não é um lance necessário. Por hora, não tem por que jogar, já que o peão está defendido taticamente. Então o Karpov joga cavalo em F6, ameaçando o peão de E4. Curioso na Ruy Lopes é que os dois peões são defendidos taticamente, então as brancas fazem o roque e não defendem o peão. Você pode estar se perguntando se o peão não está caindo, e a realidade é que não. Se por um acaso você joga cavalo por E4, o adversário tem várias maneiras de recuperar o peão. Ele pode recuperar o peão jogando torre E1 ou D4, e os dois funcionam. Porque, ó, se ele joga D4, parece, claro, que ele tá te dando o peão de graça. Mas não, não está. Se você troca, vem torre E1 e agora você tem tudo quanto é tipo de problema por conta dessa cravada. Parece que você consegue segurar o cavalo jogando D5, mas cavalo por D4 e ele tem pressão no cavalo de C6, ao mesmo tempo que ele tem pressão no seu cavalo e o F3 já está vindo. Essa é uma linha que já foi analisada a fundo e existe uma ideia de empate das pretas com bispo D6, bispo por H2, dama em H4 e cheques perpétuos. Mas se as brancas jogarem direitinho, essa linha na verdade não funciona, tá? Mas, de qualquer forma, o peão dele tá defendido taticamente, portanto, após o roque, o Karpov joga bispo em E7. Note que agora ele lidou com a cravada torre em 1, então ele poderia, teoricamente, tomar o peão de cavalo. Portanto, agora e somente agora, o jogador de brancas defende o peão, ou com torre 1 ou com D3. Ele joga a torre 1. E no momento que ele defendeu o peão dele, aquela defesa tática que tínhamos em cima do nosso peão não funciona mais. Então ele renovou a ideia dele de tomar o cavalo e depois tomar o peão. Então agora, e somente agora, somos basicamente forçados a lidar com a ameaça em cima do peão e jogar B5, impedindo que ele troque o bispo pelo cavalo e vem bispo em B3. Essa sequência acontece em centenas de milhares de partidas, né? É uma sequência extremamente comum e agora você sabe exatamente o porquê que os mestres jogam isso e exatamente porquê que essa é a ordem de lances preferida. Mas vamos lá. Karpov joga D6, preparando o desenvolvimento do bispo de casas claras. O adversário joga C3, preparando o D4, que rompe o centro do tabuleiro. Já que o centro do tabuleiro tá para ser rompido, as pretas fazem o roque para tirar o rei do centro
E o jogador de brancas pode seguir com D4, pode seguir com D3, com A4, com H3 aqui. As brancas têm muita liberdade para fazer o que quiserem. O jogador de brancas joga H3 para limitar o desenvolvimento desse bispo. Basicamente para não deixar bispo em G4 vir, que seria uma cravada um tanto quanto incômoda. O jogador de pretas, então, também tem bastante liberdade no lance que ele escolhe jogar. Essa é uma posição que brancas não estão ameaçando nada, então tem bastante diversidade de planos aqui para as pretas, certo? E o Karpov vai para uma das ideias que existe na Ruy Lopes, que é a ideia da Ruy Lopes fechada. A ideia aqui para as pretas é tentar jogar C5, e o objetivo é só pegar espaço no centro do tabuleiro e impedir o D4 das brancas. Portanto, ele tira o cavalo dessa casa com o tempo, ele joga cavalo em A5. Teoricamente, é um lance que vem com o tempo no bispo, já que não é desejável para o jogador de brancas perder o par de bispos tão cedo, então tá mais ou menos forçando o bispo em C2, teoricamente, isso não foi jogado. E aí depois ele tem C5 e isso leva às linhas mais teóricas que existem no xadrez. Tem 25 lances de teoria nessa posição. Na verdade, tem mais do que 25 lances e a grande maioria das partidas jogadas nessa linha acabam empatando, porque os dois lados estudaram muito a fundo. O que acontece? O jogador de brancas aqui, o Rampiuk, ele não vê muito perigo na ameaça do Karpov de capturar o bispo de B3. Ele, na verdade, percebe que a posição vai ficar um tanto quanto fechada de maneira imediata, então ele deixa o Karpov tomar o bispo, ele joga peão em A4. E esse lance é o lance que quebra a teoria. E aí a gente chega à conclusão de que a teoria existe por uma razão. Não é à toa que existe teoria na posição. E o Karpov alegremente captura o bispo de B3. Temos dama por B3. E nessa posição, parece que o jogador de brancas não tem problema nenhum. Mas, na realidade, ele vai ter no futuro. Porque agora a posição está fechada, mas nada dita que a posição vai ficar fechada o jogo inteiro, né? Então o Karpov aproveita o fato de que a dama está na casa de B3 e ganha um tempinho na dama jogando bispo em E6. Depois que a dama volta, ele joga C5 ganhando espaço na ala da dama, que era basicamente o que ele queria fazer. E, de certa maneira, ele está brigando para que o D4 não possa ser jogado, certo? O jogador de brancas, então, decide resolver essa tensão de peões, que não é uma escolha muito sábia para as brancas. Curiosamente, o jogador de brancas aqui deveria fazer o quê? Tentar manter a posição fechada, né? Então, para as brancas não faz sentido abrir a coluna A, mas é o que elas fazem. Temos A por B5, A por B5 e a troca das torres que leva ao Karpov ter a coluna A sobre domínio. E agora o Karpov tem também uma forte pressão no peão da casa de E4. E a partir dessa posição, praticamente tudo que o jogador de brancas faz são lances forçados, né? Quase todos os lances das brancas são lances que se você não fizer, você perde. E, estrategicamente falando, essa já é uma posição perdida para o jogador de brancas. Não é uma posição literalmente perdida, só estrategicamente, porque quem vai comandar a partida daqui em diante são as pretas, que possuem o par de bispos, a coluna aberta e também a pressão no peão de E4. Então, as brancas jogam D3, beleza, lance interessante para aliviar a pressão em cima do peão de E4, e o Karpov imediatamente joga para tirar esse peão daqui que apoia a fraqueza posicional. Ele joga C4, beleza. Se o jogador de brancas opta por trocar, o peão de E4 vai ser uma forte fraqueza, né? Então, forte fraqueza é feio, né? Mas vai ser uma grande fraqueza na posição. E basicamente não tem muito que as brancas possam fazer para defender esse peão no longo prazo. Então o jogador de brancas joga bispo em G5, com o objetivo de aliviar a pressão no peão. A ideia do bispo em G5 é, se eu tomar a peça que está atacando o peão, beleza, a pressão se alivia. E o Karpov, vendo que uma das ideias seria bispo toma cavalo, bispo toma de volta, peão toma, e depois cai o peão de D6, joga a torre D8 para ficar de olho no peão. E o adversário toma o cavalo, que era a ideia, né? Então, a partir daqui, bispo por F6, temos uma situação que o Karpov adorava jogar. 2 bispos contra 2 cavalos. Exatamente o tipo de posição que o Karpov amava. O jogador de brancas, então, né, que está sentindo a pressão em cima do peão da casa de D3, e ele quer impedir a abertura da posição, joga D4, que é um lance super sensato. O objetivo do D4, é claro, é manter tudo muito fechado. Então, se as brancas puderem, brancas vão absolutamente jogar o D5, fechar completamente a posição. E se a posição está fechada, quem vai dominar o jogo são os 2 cavalos, não os 2 bispos. Então o Karpov faz o quê? Ele joga D5 e agora nós temos uma quantidade de tensão central de peões enorme. Quando nós temos
né, 4 peões se atacando dessa maneira, a abertura da posição é iminente. Então é aquilo que a gente falou. Uns 5, 6 lances atrás, o Karpov conseguiu o primeiro bispo. E o jogador de brancas provavelmente estava justificando a sua decisão, falando que a posição está fechada. No entanto, numa posição que tem tanta tensão entre peões e tantos pontos de ruptura, nada impede a posição de se abrir. E aqui o Karpov já sabe o que ele tem que fazer e ele está executando de maneira maravilhosa. O jogador de brancas, então, vê que o seu peão de E4 está sendo ameaçado, né? Ele mesmo não quer efetuar capturas aqui, porque a troca de peões centrais levaria a uma forte abertura da posição, então ele não quer jogar cavalo por E5, ele não quer tomar nenhum dos peões, ele joga dama em C2, que acaba sendo um erro, porque o Karpov captura o peão de E4, atraindo aqui ou a dama ou a torre para uma casa que não é muito desejável, porque depois de dama por E4, temos bispo em D5, e a posição já se abriu, e o poder do par de bispos já está sendo demonstrado brilhantemente pelo Karpov. Aqui, devido ao poder dessa bateria de dama e bispo, a partida já está decidida. A ameaça do jogador de pretas, obviamente, é capturar esse cavalo, agora que dama e bispo estão ameaçando ele 2 vezes, então brancas recuam a dama para E3, continuando defendendo o cavalo, e temos bispo por cavalo. O objetivo da sequência seria que, por exemplo, se o jogador de brancas capture o bispo, teremos dama toma dama, peão toma, e no final da linha a gente ainda captura aqui em D4 e temos uma situação na qual pretas têm um peão a mais, uma estrutura de peões mais saudável e uma maioria de peões de ala da dama, bem como um bispo ao invés de um cavalo num final onde tem peões dos 2 lados do tabuleiro. Ou seja, esse é um final completamente ganho por parte das pretas. E aqui o jogador de brancas joga peão toma peão como lance intermediário. E a expectativa é pelo menos não perder aquele peão central. Então se você volta o bispo para E7, por exemplo, dama por bispo em F3, dama por dama, peão toma, e a gente tem mais ou menos a mesma versão do final, exceto que quem tem um peão a mais são as brancas, e se por um acaso você joga bispo toma peão, aí a gente vai ter uma coisa muito semelhante, né? E no final da sequência, a posição pelo menos está com material igual, apesar de que esse final também deve ser um pouco superior para o jogador de pretas, já que a estrutura de peões está muito mais saudável e o bispo joga melhor com com peões dos 2 lados do tabuleiro do que o cavalo. No entanto, o Karpov encontra o lance mais correto na posição. Ele tem os 2 bispos pendurados na posição e ele não tenta salvar nenhum dos 2. Ao invés disso, ele joga um belíssimo intermediário com tempo na dama, torre em D3. E a ideia é que agora as damas vão permanecer no tabuleiro. Você não tem mais, como jogador de brancas, a alternativa de jogar dama por bispo e levar isso daqui para um final. E nessa situação, você tem que tirar a dama daqui. Então, dama em F4, o Karpov salva o bispo de casas escuras que estava atacado, e as brancas, se quiserem restabelecer a igualdade material, vão ter que capturar o bispo de F3, dessa vez colocando o seu rei em muito risco. Peão toma, expõe pra caramba o rei das brancas, e temos torre por F3 com o tempo na dama das brancas. Essa é uma posição absurdamente difícil de brancas jogarem, e o Karpov vence de maneira espetacular. Sério, é fora de sério o que o Karpov faz aqui com esse bispo. O jogador de branca joga dama em G4, tirando a dama da ameaça da torre, e o Karpov joga bispo em C5, com uma ameaça no peão da casa de F2. Obviamente, o peão está ameaçado 2 vezes, você tem que defendê-lo, portanto, o jogador de branca joga torre em F1. E aqui, eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você encontre a sequência vencedora por parte das pretas. Pretas estão completamente ganhas, no entanto, só tem um lance vitorioso para a gente jogar nessa posição. Aproveita enquanto você pensa, né? Não sei se você pausou, se você tá pensando com o vídeo tocando, é para pausar, mas assim que você despausar e ouvir essa parte, cara, se você tá aprendendo alguma coisa, se você já tá curtindo o vídeo até aqui, deixa o like no vídeo, pô, se inscreve no canal, você claramente curte o conteúdo aqui do canal se você viu mais de 10 minutos de vídeo até o momento, então não custa nada deixar o seu like, se inscrever no canal, que você ajuda pra caramba. E vamos ao lance vitorioso aqui do Karpov. Karpov está aproveitando do quê? Do fato de que esse último lance dele, bispo em C5, além de ameaçar ganhar o peão de F, mais importante, crava o peão da casa de F2. E essa cravada vai ser muito importante daqui em diante. Karpov aproveita da cravada para jogar H5, e esse lance é excelente.
A ideia é que ele tá distraindo a dama, né, na defesa da casa de G3 para tentar jogar torre G3 cheque. Essa dama tem que ficar de olho nesse cheque, porque se ela captura o peão, por exemplo, essa cravada, né, vai ser alvo de exploração, porque nós teremos torre G3 cheque, o peão não pode capturar porque tá cravado, e na sequência, independente de para onde você mova, né, na verdade só tem H2, né, H1 a dama controla, mas depois da movimentação do rei, teremos dama em G2 cheque mate. Beleza, o que acontece se H5 você joga, por exemplo, um lance como dama em G5? Aí o Karpov vai jogar dama D5, cravando o peão de E. E a ideia é basicamente a mesma. Ele vai trazer a torre para F6 e jogar a torre G6 ao invés de torre G3. Essa é uma ideia imparável. Cavalo D2 seria o melhor lance para as brancas. Torre em F6, aqui as brancas não tem muito o que fazer, né? Talvez, por exemplo, o cavalo em E4, e aí quando veio a torre G6, entrega a dama na torre. Mas a ideia é basicamente a mesma, né? A ideia é aproveitar dessa cravada em cima do peão e cravar a dama. E não tem muito que o jogador de brancas possa fazer para sair da ideia. Então as brancas jogam dama em G2, e parece que resolveu. Só que o Karpov segue aproveitando da cravada do peão de F2, e ele joga H4. Então, ele está defendendo a casa de G3 e preparando torre G3 no próximo lance. Nessa posição, digamos que o jogador de brancas não faça nada, né? Joga, sei lá, cavalo D2. Ah, sua torre está cravada, a dama, né? Não, a sua dama está cravada ao seu rei. E você vai entrar numa sequência onde você primeiro perde material e depois você vai perder o rei. O computador já calcula mate em 13 aqui na posição. Provável que não era o mate em 13 que o Karpov estava vendo, mas sim a simples vitória da dama, mas já tá valendo. Então as brancas jogam rei em H1 e esse lance acaba sendo o lance incorreto porque entra numa das sequências mais absurdas quando o tema é cravadas, que a gente já viu. Vamos lá. Rei H1 é uma gafe, teria sido um pouco melhor rei H2, mas perde também e a gente vai explorar porque perde, porque aqui nós temos 3 tipos de cravadas diferentes. Vamos lá. A dama tá cravando a nossa torre, a nossa dama. No entanto, ao mesmo tempo, as damas estão alinhadas com o rei. Então isso daqui é o que a gente chama de uma cravada descoberta. Isso é um tipo de tática raríssimo, raríssimo. O Karpov joga o lance absurdo, torre por H3 cheque e as brancas abandonam. Esse lance é uma cravada descoberta, que é a primeira camada das cravadas que a gente tem, que força rei em G1 e coloca o rei numa segunda camada de cravadas, que é a cravada do peão de F2, e depois torre G3, que coloca a terceira camada de cravada, que é a cravada da torre, da dama, na verdade, pela torre, ao rei das brancas. Então nós tivemos aqui na sequência 3 cravadas diferentes acontecendo para fazer essa belíssima obra de arte ser pintada no tabuleiro. Quem diz que o Karpov era um jogador posicional apenas e não era um jogador taticamente brilhante, não sabe o que significa ser campeão mundial. O cara que ele é um campeão mundial dominante, ele é bom em tudo. Em ataque, em defesa, no jogo posicional e em tática. Tudo, tudo, tudo. Agora, o desafio. E se rei em H2, né? Esse é o grande desafio da posição. As pretas ainda estão completamente ganhas, só que a posição, infelizmente, não vai acabar de maneira explosiva, com uma tática vitoriosa. Karpov simplesmente venceria de maneira lenta. Por exemplo, nessa posição, o melhor lance é dama em E4 e não dá para defender esse peão, que vai ser o primeiro a cair. Então, digamos, cavalo em D2, dama por peão, o rei não pode vir para G1 justamente porque torre G3 seria a mesma ideia. Se o rei vier para a casa de H1, a gente tira a torre do ataque do cavalo e as pretas têm uma vantagem esmagadora simplesmente porque ganharam o peão e o rei está muito, muito, muito mais seguro e o jogador de brancas vai ter que assim, jogar de maneira espetacular só para não perder nos próximos lances, vai ter que se defender muito bem das muitas táticas que existem na posição e nessa super proteção do rei que está exposto aqui, acabam caindo os peões na ala da dama. A linha de computador é extremamente complicada, mas fico feliz que a partida acabou do jeito que ela acabou e não dessa maneira, porque ela teria sido uma partida muito menos memorável. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima.